Sou o Júlio Chartoni, hoje eu sou trader, sou engenheiro, sou ex-empresário. Gostaria de contar essa história, principalmente para você que está ouvindo. Saiba que eu passei por muita dificuldade antes de chegar até aqui. É muito bom esse trabalho. A gente sabe que mexe muito com a ambição, mexe muito com a vaidade das pessoas também, mas que tem algumas armadilhas que é interessante colocar atenção. Para minha virada de chave, eu coloquei um propósito na minha vida que eu iria ajudar aquelas pessoas que estão chegando nesse mercado e que têm um desejo de viver de trade, de viver de bolsa, de viver de renda variável, para que não passe pelas dificuldades que eu passei. Hoje eu estou muito bem, hoje eu sou trader, eu atuo no mercado financeiro, mas nem sempre foi assim. Bom, quando o Júlio começou, conheceu, na verdade, né, o day trader, essa profissão, ele se encantou, porque ele já vinha de um processo que ele estava bem desiludido com o mundo empresarial, né, ele já estava bem desgastado com a empresa que ele já tinha há muitos anos. E aí ele se encantou, né, de tal forma, acreditando que essa seria a mudança que ele precisava, que era a mudança que ele queria, que ele tanto buscava já há algum tempo. E quando ele começou, já logo ele quis se desfazer, né, da empresa, fechar, para ele se dedicar exclusivamente ao mercado financeiro, à vida de trader, porque era o que ele queria, trabalhar por conta própria, sem estar envolvido com empresa, com imposto, com funcionário, com fornecedor e tantas outras coisas que já estavam desgastando demais ele. Eu venho de uma família classe média, onde meu pai a vida inteira teve que trabalhar como vendedor, minha mãe era costureira, éramos em 4 irmãos e todos tinham que trabalhar para ajudar no sustento da casa. E a gente vem daquela mentalidade de pessoas, e as pessoas que a gente conviviam, né, na época, são aquelas pessoas que falam que você tem que trabalhar a vida inteira e se aposentar pelo INSS. Isso não fazia razão para mim. E eu tinha um sonho desde pequeno que eu queria ser empresário. Eu queria ter uma empresa. Do que? Não importa, eu queria ser empresário. Eu nunca me vi trabalhando como CLT e eu consegui. Só que depois que eu me tornei empresário, eu fui perceber que aquilo não me satisfazia. Eu tinha que lutar, que parece que com tudo e contra todos. Era o governo que queria a parte dele. Eu tinha uma empresa do ramo de gases industriais e soldas. Ela tinha forte ascensão no nosso mercado, nós somos do interior do estado de São Paulo, era uma das maiores do estado de São Paulo, do interior, e tudo que a gente vendia, o governo queria o filão dele. Eu tinha que pedir, pelo amor de Deus, para um cliente comprar de mim, porque atrás tinha mais uma concorrência enorme querendo vender para ele também. Depois que eu vendia, eu tinha que pedir mais umas 3, 4, 5 vezes, pelo amor de Deus, para que ele pagasse aquela conta, para que não viesse o bicho-papão da inadimplência na empresa. Mas chegou um momento em que eu não tinha mais tesão de ter a empresa. Chegou um momento em que, olha, vocês podem falar que é brincadeira, teve que vir o resgate para que viesse me tirar da cadeira, porque eu tinha torcicolo e dor nas costas o tempo inteiro, e um dia nós ligamos no resgate, o resgate veio, e o médico, para me tirar da cadeira, falou, daqui eu não saio, daqui eu estou travado. Quanta pressão que tinha em cima, e eu falava, aquela vida eu não quero mais. Desde pequeno eu gostava da Bolsa de Valores, mas eu não tinha conhecimento nenhum, eu não tinha acesso à Bolsa de Valores, eu não sabia como funcionava. Num belo dia, eu fui na casa de um amigo, e ele estava lá de shorts, de camiseta, pleno dia de semana. Eu falei, pô, velho, tá de folga hoje? Ele falou, não, tô trabalhando. Como você tá trabalhando? Ah, eu tô trabalhando. Mas onde que você trabalha? Eu falei, eu trabalho na Bolsa. Pô, como você trabalha na Bolsa? Não, eu trabalho na Bolsa. Bolsa de Valores? Eu trabalho na Bolsa de Valores. E você não vai trabalhar hoje? Eu falei, não, eu tô trabalhando, tô em casa. Meu escritório é em casa, é meu computador.
Falei, cara, me apresenta isso, deixa eu mandar um currículo. Ele falou, não tem currículo não, cara, não é assim não, vem aqui, vou te mostrar. Ele me mostrou, abriu o escritório dele, tinha lá um computador com 2 telas, e ele falou, é isso aqui que eu faço. Falei, como? Esse aqui é o gráfico da bolsa, se eu acredito que o mercado vai subir, eu compro, se eu acredito que o mercado vai cair, eu vendo. Eu falei, você tá brincando? Fácil assim? É, fácil assim. Eu falei, você tá brincando comigo? Forcei, ele falou, não, é assim. No começo foi um processo que ele teve ganhos, que a gente até diz, né, que foi a sorte de principiante, e ele, a princípio, começou a ganhar, o que fez com que ele buscasse estar ali cada vez mais. Então ele acreditou que ele tinha encontrado um trabalho onde ele ia trabalhar por conta, um período curto de tempo, e ganhar muito mais do que ele ganhava quando ele estava com a empresa. Só que no começo, né, ele teve alguns ganhos, porém, um tempo depois ele começou a ter perdas, o que é natural, porque ele não tinha um estudo próprio para isso, ele não tinha um embasamento para ele estar trabalhando com aquilo, né? Porque como qualquer outro trabalho, qualquer outra profissão, requer estudo, requer estratégia. Não é simplesmente algo intuitivo. A profissão do day trader não é intuitiva. Ela exige técnicas, exige estudo, exige muito empenho e planejamento de quem está trabalhando com isso. E na época que ele começou, ele não tinha nada disso. E aí, quando ele começou a ter perdas, cada perda que ele tinha, ele desejava ganhar o dobro. Só que no mercado financeiro não funciona dessa forma. Você não perde hoje e ganha o dobro amanhã. E era isso que ele buscava. Todos os dias era isso que ele buscava. Até que ele começou a se afundar nesse processo todo. Ele começou a ter perdas significativas. E por ter essas perdas, ele começou a entrar num processo de ansiedade muito grande e logo em seguida veio um processo de depressão. Eu, por ser psicóloga e trabalhar muitos anos, inclusive com dependente químico, comecei a sinalizar para ele que ele estava tendo comportamentos de adictos, porque ele estava aparentemente viciado naquela situação. É como se ele estivesse usando uma droga ali na frente do computador e ele precisasse consumir cada vez mais aquilo e ele não conseguia ter um resultado satisfatório. Eu só sabia o seguinte, que tinha um gráfico, tinha aquelas barrinhas que muitas pessoas ainda não sabem o que é, mas chamam-se de candles. Se ele fizesse para cima, eu comprava, se ele fizesse para baixo, eu vendia, assim como foi o primeiro contato que eu tive. Eu não sabia nem o que era aquela média móvel que passa no meio do gráfico, eu não sabia nem o que era aquilo, não sabia nem para que servia. E eu tive a sorte de principiante. Eu não fiz curso, eu simplesmente fui olhando o que tinha nos gráficos. Eu, como sou engenheiro, eu sou muito bom em estatística. Na época de faculdade, eu sempre fechava em matérias de cálculo e de estatística na terceira prova, eu nem fazia a última prova, e eu me dava muito bem. E isso me ajudou no meu processo da bolsa. Mas tinha muitas técnicas por trás ali que começaram a complicar. Ele estava agindo com insanidade, ele não estava tendo sanidade para lidar com aquela situação. Ele estava querendo fazer as mesmas coisas todos os dias e obter resultados diferentes daquilo. Ele foi se afundando cada vez mais e afundando a nossa família cada vez mais. Então, quando ele chegou num determinado ponto que ele já estava praticamente vendendo coisas de casa, para ele conseguir algum dinheiro, para ele colocar na bolsa, aí a gente teve que sentar e conversar, de eu chegar um momento para ele falar assim, olha, eu não aceito mais que você ligue o computador,
Eu cheguei a tirar cabo do computador, levar comigo para o trabalho, para que ele não acessasse mais o computador, para que ele não perdesse mais aquilo que não tinha, porque já não tinha mais o que perder em termos financeiros. Parece que tem alguma coisa no ar, que quando eu ganhei meus R$ 2.300 em um dia, cheguei para minha mulher e falei assim, então, acho que agora isso aqui acho que vai ser constante e a gente pode falar para a família, para os amigos no que eu estou trabalhando. E assim nós fizemos. Velho, dali para frente foi nabo atrás de nabo. Não dava nada certo. E ele estava a ponto de perder a vida, porque quando ele entrou num processo profundo de depressão, que ele já não tinha nem mais condições de estar ali na frente do computador, ele passou a ter ideações suicidas de que ele já não serviria mais nem para estar ali trabalhando com aquela profissão e nem para estar ali no meio de nós. E uma das perdas mais fortes foi quando a minha esposa já não estava assim, falou, não está dando certo isso. Até quando você vai ficar? Não, dá certo sim, venha ver como é fácil. Eu coloquei ela numa cadeira ao meu lado, eu trabalhando com o computador, aí eu comecei ali comprar, vender, e naquele momento eu falei, tá vendo? Acabei de entrar aqui num trade, eu já estou ganhando 200, multiplica isso por 20 dias, acaba sendo uma renda, não é ruim para muito pouco tempo. Rapaz, mas não deu 5 minutos depois, esse mercado começou a andar contra. Aqueles 200 que eu estava ganhando já foi para 100, já foi para 0, já foi para 100 negativo, já foi para 200 negativo, 300, 500, 1000 negativo. E eu falei, caramba, e agora? O que está acontecendo? E a minha mulher falava assim para mim, o que está acontecendo? Eu falei, não, o trade é assim mesmo, é volátil. Só que o negócio não voltou. Em 5 minutos o índice caiu 1.500 pontos naquele momento e eu sem stop loss, porque eu já me achava o bambambam do mercado, o bonzão do mercado. E a hora que começou a bater taquicardia, eu clicava no botão zerar e o negócio não zerava. Eu clicava no botão zerar e não zerava. A hora que eu fui zerar, eu estava com uma perda de R$12.000. Foi o dia que caiu o avião do candidato à presidência, Eduardo Campos. A minha mulher levantou, ela falou assim para mim, bolsa, é isso? Eu fiquei sem resposta. Ela falou, não quero ver isso nunca mais na minha vida. E levantou, foi embora. Eu falei, puta, ferrou, né, velho? Caiu a casa para mim. Eu caí numa coisa viciante. Aí eu me viciei em bolsa. Cara, eu comecei a sentar na frente do computador 8h30 da manhã, esperando o pregão abrir de mini índice para começar a comprar e vender. Eu chegava a fazer 300 operações por dia no home broker. Naquela época, plataformas estavam começando a chegar. Eu lembro de uma situação triste até, em que eu estava na frente do computador, a minha mulher chegou com um prato, me colocou o prato, você não vai comer? Eu falei, vou. Ela colocou o prato na minha frente, aí eu comi olhando para a tela do computador e clicando no compra, na venda, digitando as coisas. E quando ele estava nesse processo, e eu chegava em casa com as crianças, eu nunca sabia o que eu iria encontrar. Então eu sempre tinha que ter esse cuidado quando chegava em casa. E eu sabia que ele estava lá, mas eu não sabia se ele estava no computador, se ele tinha tido uma crise, porque quando ele começou a ter crises que ele perdia, nessa fase que ele só tinha perdas, dava murro na mesa, ele meio que se autoagredia, ele batia no computador, porque ele não aceitava que ele estava tendo uma perda. Mas ele também não conseguia entender que ele não estava preparado para estar trabalhando com aquilo naquele momento.